que Ele, Senhor, fale daquilo que vem do Teu trono, do Teu Santo Espírito, nada além daquilo que Tu queres, Senhor, para nós nessa noite, Pai. Que sejamos alimentados pela Tua palavra, pelo Teu poder. Nós abençoamos a vida do Fernando e Te pedimos que Tu abençoe, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz à igreja. Está todo mundo vivo aí? Ah, bom. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos. Nós vamos ler Romanos 8. E nós vamos ler o 38 e 39. Queria dar um testemunho aqui para vocês. Nós tivemos Se vocês quiserem se sentar um minutinho. O Espírito Santo tem mexido com a gente para fazer coisas diferentes, né? É incrível. E queria dar um testemunho para vocês, antes de começar a palavra, que tocou muito comigo essa semana. Nós tivemos aqui na terça-feira um momento de palavra e oração, né? Nosso momento de oração, e foi muito diferente, né? Aconteceram coisas assim diferentes, vamos chamar assim, né? Mas debaixo da mão do Espírito. E o Arnaldo estava pregando sobre esse texto e foi tão incrível, não sei nem descrever, né? Mas imagine você ouvir a voz do Espírito Santo falar uma coisa assim para você, bum! E foi assim, né? E foi tão forte para mim que quando o pastor me pediu para pregar essa semana, gente, isso não saía de mim, sabe? Não saía de mim. Então eu vou voltar um pouquinho, fazer um retrospecto, um pouquinho do que a gente falou, mas a palavra vai para outro lado, porque a gente tem que, às vezes ouve uma palavra, ouve uma coisa e precisa pedir entendimento, né? Porque acho que de 10 palavras a gente entende 2, né? É impressionante, né? Então eu queria dividir isso com vocês, né? Verso 38 diz assim: e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus. Aí eu enfatizei a palavra revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Aí, essa semana, né, intrigado com esse assunto de revelação pelo Espírito, eu fui buscar o que significa revelação. Olha que coisa incrível que significa a palavra revelação. Vou dar 2 sentidos para vocês. Revelação, no dicionário, já é tremendo. Trata-se do ato e o resultado de revelar. É o verbo, né? Revelar. Agora, diz assim: contar algo que era secreto. Isso é uma revelação. Tornar visível o oculto. Isso é revelação. Antecipar um evento futuro. Isso é revelação. O próprio dicionário nos traz a revelação como algo que você recebe como um segredo, algo invisível que passa a ser visível para você, ou mesmo a revelação de antecipar um futuro. Aí o segundo significado, que é uma revelação bíblica, é mais forte. Diz assim: as revelações acontecem
quando Deus se comunica com seus filhos. Quem é filho aqui? Não é? Quanto nós temos falado disso, de paternidade, né? Pastor, hoje de manhã, vou fazer propaganda aqui, para os internautas aí também, quem não veio, venha, porque está falando sobre Leviatã, e o que ele mostrou hoje é exatamente isso. O que Leviatã quer fazer é tirar a nossa paternidade, tirar Deus da nossa vida, fazer com que nós acreditemos que nós não somos filhos. E olha o que a versão bíblica diz: as revelações acontecem quando Deus se comunica com seus filhos. Nós, eu, você. Esse tipo de orientação, olha, presta atenção nisso. Olha por onde essa palavra me levou. Esse tipo de orientação vem por vários meios. Não é de uma forma única. Vem por vários meios. De acordo, olha que incrível, de acordo com as necessidades e a situação das pessoas, das famílias, e ó, escuta bem, e da igreja como um todo. Então, essa revelação pode vir para mim, pode vir para você, pode vir para a nossa família, e pode vir para a nossa família cristã, que é a igreja. Isso é revelação. Quando o Senhor revela sua vontade à igreja, gente, olha que forte. Quando o Senhor revela sua vontade à igreja, Ele fala por intermédio dos seus profetas. Olha que coisa. Isso não é bíblico, tá? Eu estou lendo aqui, é dicionário. Olha que coisa incrível, né? Olha que aprendizado para nós, que essa revelação ela pode vir de qualquer forma, por qualquer meio, né? E ela pode ser feita na nossa igreja, né? Uma revelação dada à igreja de um caminho a tomar, de uma decisão a tomar. E é incrível como essa revelação, pelo menos a experiência que eu tenho, ela não acontece às vezes em uma pessoa, né? Eu estava aqui, quando Deus me deu essa palavra para falar para vocês hoje, eu estava aqui hoje de manhã pedindo para Deus dar uma orientação, e Ele me fala sobre paternidade, de não ser filhos, né? Que Leviatã quer quebrar esse vínculo. Então, sabe, essas coisas acontecem num todo, como ele diz aqui, para a igreja, através dos seus profetas. E profetas somos todos nós. Nós podemos ser profetas se nós escutarmos a voz de Deus. O Espírito Santo falou comigo sentado lá naquela cadeira onde o Emanuel estava. Revelação. Eu olhei até para trás assim para ver se tinha alguém atrás de mim, mas não tinha, era a parede, né? Revelação. Olha que coisa incrível. Então, o que eu queria dizer para vocês aqui hoje é que nós temos que crer que Deus fala, que Deus falou lá no passado, que Deus fala hoje e que Deus falará. Nós temos que crer, porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o mesmo de antes, o de hoje e do futuro. A esse Deus que você serve, Ele é muito grande. O poder dele é infinito, mas o poder dele se revela em nós. Porque Deus, quem crê aqui que Deus pode estalar um dedinho e fazer a coisa acontecer? Não é verdade? Não é verdade? Então às vezes a gente pergunta, por que Deus não faz? Né? Ou por que demora às vezes? Né? Porque a gente passa às vezes por angústias, por situações difíceis. Pô Deus, por que você não dá uma estraladinha no dedo e resolve o problema? Você sabe por quê? Porque Deus quer usar você. Deus quer usar a cada um aqui. Ele quer que você participe dessa glória, né? Ele quer que você participe dessa glória. Aí eu estava pensando sobre isso, e Deus me deu essa música, né? Que eles acabaram de cantar, né? Que o maior vilão sou eu. Porque nós somos realmente o vilão dessa história. Deus é um mocinho, né? Só que nós temos que entender isso, porque muitas das pessoas não entendem isso, acham que Deus é mau. Deus é mau, Deus castiga, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Eu fui criado assim. Para mim Deus era um negócio assim inalcançável.
impossível, né? E eu já dei relatos aqui sobre o relacionamento, né, que a prática do Sozo nos trouxe, né? Pastor também já deu, pastora também já deu sobre isso. Não, Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Então, Deus me mostrou que nós somos como instrumentos de música para Ele, né? Ele nos criou, Ele nos soprou o Espírito Santo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo estavam juntos na nossa criação. Ele soprou sobre nós e nós nos tornamos um instrumento para Ele. Dá para tocar um instrumento sem ele estar afinado? Não dá. Dá para tocar um instrumento se você não tiver as notas certas? Não dá. E é assim conosco. Deus quer nos afinar. Deus quer nos colocar em sintonia direta com Ele, né? Tinha uma época aí que o pastor falava que tinha um tubo, né? Era muito engraçado isso, né? Tinha um tubo lá em cima com Deus, né? Só que esse tubo aí de vez em quando entope, chove, cai folha, rato faz ninho, né? Entope, então a gente não consegue, né? E Jesus vem para desentupir esse tubo, para que a gente tenha esse relacionamento. Nós temos que ser afinados, nós temos que ter as vibrações corretas, nós temos que ter essa essência dentro de nós, que é essa essência que foi colocada lá tempos atrás, quando você nasceu. A minha faz 59 anos e um pouquinho, daqui a pouco vai fazer 60, né? Que foi colocada dentro de mim, que Deus soprou. E Deus, na verdade, né, quando eu falo Deus aqui, é um mistério, né? Essa triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer nos usar. Ele quer nos usar. Nós temos que entender, né? A gente já cansou de falar isso aqui, a gente tem testemunho aqui, números sobre isso, que nós não somos nada sem Ele. Por isso que eu disse que o poder dele se revela em nós, mas é o poder dele, entendeu? Eu já passei, eu não vou falar aqui de contar história aqui para vocês, senão não vamos terminar hoje ainda tem ceia, né? Sabe? Mas Deus já me mostrou inúmeras vezes que às vezes eu tenho que ficar quietinho, é ficar do lado, deixar Ele agir, porque as decisões dele são mais inteligentes, as decisões dele são mais altas, como a Bíblia fala, do que as nossas. E nós temos que às vezes nos colocar de lado, nos prostrar e dizer: Deus, faça o melhor para nós. Sabe, muitas vezes a minha oração, claro que a gente pede, Deus, puxa vida, né? Sustento, né? Eu não peço Porsche não, viu? Mas sustento, né? Saúde, né? Eu tenho umas crises de pressão alta aí, né? Então, saúde. A gente pede pela filha, pede pelo genro, pede pelo neto, pede pela esposa, pede por vocês, pede pela igreja. A gente pede, né? Isso é normal. Mas Ele quer nos usar. E nós temos que entender que Deus quer nos usar e nós temos que deixar Ele usar, como eu li agora aqui em cima, em qualquer situação, em qualquer lugar. Hoje você está aqui, né? Vocês estão vivos, vocês estão aqui. Então, deixe Deus te usar aqui, hoje. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe se a gente vai ser chamado para ir para outro lugar, né? Se a igreja vai mudar, como já mudou. A gente não sabe, né? Porque os planos deles são muito mais altos que os nossos. Mas nós temos que ser usados aqui. Nós temos que fazer a diferença aqui. Nós tivemos num seminário, há um tempo atrás, em Uberaba, junto com o apóstolo Gilvando e os pastores da igreja. Tive a honra de ter sido convidado, eu e o Rosângela como diáconos, para participar. E ele falava sobre isso. Falava sobre pertencimento. Uma palavra difícil. Mas é simples. Você tem que entender que você pertence a esse lugar. Você tem que entender que se você ceia aqui, você dizima aqui, você congrega aqui, você participa dessa igreja. Você tem que ver,
Eu falo às vezes por mim, às vezes eu sou chato, eu vejo uma folha, um papel no chão, eu vou lá, pego, jogo e põe no lixo. Sabe? Porque esse lugar, para mim, é um lugar que eu pertenço. É um lugar que a minha família congrega. Que a minha família é muito mais do que a minha família de carne, que a minha família de cristã, que são vocês. Sabe? Então a gente tem que ter essa visão. Que nós pertencemos a esse lugar. Porque se você não tiver essa visão de pertencimento, não sei se a palavra é essa mesmo, mas fica assim, né? Vocês entenderam, né? E se você não tiver essa visão, essa consciência, você vai se perder. Porque hoje você está aqui, amanhã você está lá, tem aquela, como é que é a rádio aí, melodia, caminhando pelas igrejas, né? De repente é você que está caminhando pelas igrejas. De repente sou eu que estou indo para lá e para cá. Porque você não se sente que aquele lugar, que você pertence àquele lugar. E Deus quer te dar esse sentimento aqui hoje. Que você saiba que você pertence aqui. A misericórdia dele, nós sabemos que a misericórdia dele dura para sempre. Se não fosse pela misericórdia dele, eu não estaria aqui. Vocês não conheceram o outro Fernando. Vocês só conheceram o Fernando novo, graças a Deus. Né? A gente fala muito isso, né? Que essa nossa natureza humana, ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro. De vez em quando sai a boca fala alguma besteira de vez em quando. Né? E a gente lembra dela. E a gente tem que pedir perdão e orar para que aquilo passe, que aquele rancor ou aquela situação ruim que você passou, passe. Porque isso não é vindo de Deus. A palavra diz o quê? Que você pode se irar. Nós somos de carne e osso. Eu pelo menos sou de mais carne do que osso, né? Eu sou. Você pode irar, mas você não pode pecar, né? E se pecar, você tem que o quê? Se arrepender e pedir perdão. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é que o poder de Deus, nós aqui confirmamos que nós acreditamos que nós seremos um Deus poderoso, né? O poder de Deus se revela em nós. Nós temos que ter esse entendimento. Marcos, se você puder, por favor, ir para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, verso 12. Primeira Coríntios 12, 6, Marcão, por favor. Olha o que diz 1 Coríntios 12, verso 6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em nós. Não acabei de dizer aqui que ele se manifesta de formas diferentes, mas não são deuses diferentes. Não é o Deus Ra do sol, o Deus da lua, né? É um único Deus, o nosso Deus. Verso 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, presta atenção, para benefício próprio? Não, para benefício de todos. Manifestação do Espírito em nós é para o benefício de todos, coletivo. Verso 8. Há um Espírito, a uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Olha que bênção. Imagina você dar um conselho sábio para o seu irmão. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de um conhecimento especial, discernimento, né? Sobre alguma coisa. Verso 9. Ao mesmo Espírito da grande fé. Meu Deus, a palavra fala que se você tiver fé de um grãozinho de mostarda, não cabe aqui, ó. Se eu segurar aqui no meu dedo, vocês não enxergam. A gente manda um monte para o oceano, ele vai. A outro, o único Espírito concede dom de cura. Nós vimos isso demais em Jesus, né? Verso 10. A um, ele dá o poder de realizar milagres. Meu Deus, você já se imaginou realizando um milagre?
a outro a capacidade de profetizar. Como a gente viu aqui na explicação, né? Deus fala através dos profetas da igreja. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem que é do Espírito de Deus. E a mensagem de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Verso 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então eu linkei aqui para a gente, ó. Através de Cristo Jesus, podemos. Porque se o Espírito nos dá os dons, nós podemos. Nós podemos curar, nós podemos orar, nós podemos profetizar, nós podemos dar conselhos sábios, nós podemos ter um conhecimento inédito, nós podemos ter fé, nós podemos realizar milagres, nós podemos discernir o Espírito, nós podemos falar em línguas e nós podemos interpretar o que foi dito. Tudo isso segundo o mesmo Espírito. Entendeu? Nós temos que nos colocar a isso. Nós temos que ter a fé necessária de que é possível Deus falar conosco. Que é possível o Espírito Santo se manifestar através dos nossos membros da igreja, né? Para que a gente possa dar direção. Porque a gente está em constante crescimento, né? Constante crescimento. Eu costumo falar que a igreja aqui, né? O Bruno estava falando essa semana passada, quando ele pregou, né? Que a igreja, né? Para nós de certa forma fácil falar aos irmãos. O difícil é falar lá fora. Mas se nós não falarmos aqui a vocês, se nós não tivermos esse momento de comunhão, né, de palavra, de estudo, como é que nós vamos crescer? Nós vamos crescer com o que está lá fora? É difícil, hein? Difícil. Misericórdia. Misericórdia. Tudo isso segundo o mesmo Deus que opera em nós. Aí eu vou voltar para Romanos. Verso 8. Romano 8. Vou ler 1 ao 3, que foi o que eu li na terça-feira passada. Vou repetir aqui. Romano 8:1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Verso 3: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Presta atenção. A lei, lá de Moisés, era incapaz de fazer. Então o que Deus fez? Enviou seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, o quê? Pecaminosa. Jesus veio a essa terra como eu e você. Passou por todas as coisas. Todas as coisas. Menos, não, todas as coisas. Como eu e você passamos. Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Aí eu vou continuar.
verso 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Olha que incrível. A lei não era capaz, né? Aí Deus manda seu Filho, na nossa natureza pecaminosa, para morrer na cruz por nós. E Ele nos livra do pecado. E agora, se você acreditar em Jesus, se você tiver a revelação de Jesus na sua vida, a palavra nos diz que passamos a cumprir as justas exigências da lei. Nós conseguimos passar a cumprir a lei a partir de Cristo Jesus. Olha que coisa incrível. É como se Jesus, a gente fala às vezes aqui, né? Que Jesus te dá uma chave, né? Para você abrir uma porta e passar. Porque Jesus é essa chave. Porque Jesus é capaz de destrancar essa porta que está trancada na sua vida para que você possa seguir. E a palavra não diz, né? A gente não ora às vezes, Deus, fecha as portas que tem que fechar e abra as que tem que ser abertas. Porque aquelas que você fechar não se abrirão, as que você abrir não se fecharão. Não é assim que a gente ora? Muitas vezes. Por quê? Porque Jesus é essa chave. Para aqueles como eu e você, que receberam essa revelação agora, podemos cumprir a lei. E estar onde? Debaixo da mão de Deus. A palavra diz, hoje Deus encolheu a mão. Não. A mão de Deus está estendida. Né? Mas a gente cantou aqui, né? O maior vilão sou eu, né? Onde eu estou? Quando eu preciso. Será que eu estou debaixo da mão de Deus? Verso 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana, ao outro lado da história, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Agradam o Espírito. A gente não fala que a gente quer agradar a Deus? Então agrade a Deus, agradando o Espírito que vive em você. Porque Ele que tem o caminho naquele tubo que eu estava explicando agora há pouco aí, né? Ele que pode desentupir esse tubo através da chave de Jesus e fazer você chegar ao Pai. Verso 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente. Falamos esses dias isso, né, pastor? Né? Falamos esses dias isso. Se você permitir, né, que as coisas controlem a sua mente, você vai ser controlado por aquilo que controla a sua mente. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Olha que pesado. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Quem quer paz aqui? Qual paz você quer? A paz do mundo? Ou a paz que excede todo entendimento? Hein? Tem gente lá na Ucrânia pedindo paz. Eu garanto para você que tem gente lá também pedindo a paz que excede todo o entendimento. O que você deixar controlar a sua mente, vai controlar o seu querer. Nós estamos falando hoje aqui sobre Leviatã, né? Nós não, o pastor está falando aqui sobre Leviatã, nós estamos aprendendo, né? E uma das coisas que ele falou lá é sobre pornografia. Se você deixar a pornografia entrar na sua mente, né? Gente, uma coisa incrível, é difícil, hein? O pastor estava brincando de hoje no final, falou assim, olha, acontece todas essas coisas, depois dá trabalho para a gente para tirar. E é verdade mesmo. Por quê? Porque está inculcado. A palavra não fala para a gente criar as crianças e inculcar na cabeça delas a palavra de Deus? Né? É isso que a gente precisa. A Bíblia fala em renovação pelo seu entendimento. E eu costumo dizer aqui, eu gosto dessa palavra, que eu falo em desfrutar daquilo que você entende. Porque se você tem um entendimento e você assume esse entendimento e você desfruta,
ou seja, você gosta, você pratica, acabou. Sabe quando o pecado, sabe quando você vai voltar a ver pornografia, ou fazer outras coisas que a gente estava lá, uma lista enorme que o pastor passou hoje de manhã, né? Nunca. Você não vai fazer isso nunca. Porque você tem um caminho que te leva para a morte, e você tem um caminho que te leva para vida e paz. Qual você escolhe? Difícil escolher, não é? É difícil escolher. Verso 7. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Gente, para pensar isso. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Essa natureza humana nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Me desculpe os filósofos do Arnaldo, né? Mas você já imaginou? Filosofia, ou mesmo, a gente fala às vezes de filósofos, né? Estou usando só como exemplo, mas pode ser cada um de nós, que lemos a Bíblia e não temos entendimento daquilo, né? Um judeu, com que idade, pastor? 12, 13 anos, né? 13 anos, ele sabe a Bíblia de capítulo Gênesis, Apocalipse. Ele faz inclusive um teste, né? Acho que tem uma sabatina, né? Oi? Pentateu, aí. Pentateu. Ah, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Igreja cultura aí, ó, né? Então, olha que coisa incrível, né? Agora, será que ele vive aquilo? Né? Não sei. Eu não vou julgar, porque diz que Deus vai me julgar da mesma forma que eu julgo, né? Então eu não vou julgar. Então, eu pergunto a vocês, quem são os inimigos de Deus? A gente cantou aqui, nós somos o maior vilão. Deus não é o vilão, Deus é o mocinho dessa história. Nós somos o maior vilão. Se nós não tivermos esse entendimento, se nós não encucarmos, né, dentro de nós mesmos e não desfrutarmos daquilo que é importante, nós podemos realmente ir à morte. Verso 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Claro, né? 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Acabei de falar. Nós temos que entender a quem nós pertencemos, a quem nós servimos. Verso 10. Uma vez que Cristo habita em você, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Nós temos a capacidade de ter um advogado à frente de Deus. Nós temos a capacidade de ter alguém que nos cuida, que age a nosso favor. Aonde? Lá no céu, nas regiões celestiais. Olha que incrível, 11. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em você. Meu Deus! Olha o poder que essa triunidade, que Pai, Filho e Espírito Santo tem sobre a nossa vida, né? Esse mesmo Espírito, né? É até difícil da gente falar, né, de Jesus nesse momento, né, do ressuscitar de Jesus, né? É até difícil da gente falar, porque a gente não tem entendimento de nada em relação a isso. Nós temos que ter realmente fé sobre isso, mas a palavra está nos dizendo que é esse mesmo Espírito que vai nos colocar em contato com o Pai. Agora, olha a parte importante. Portanto, irmãos,
vocês não têm que fazer o que a sua natureza lhes pede. Atenção. Tem gente que fala assim, eu vou seguir meu coração. Ai. Cuidado. A palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, né? Nosso coração nos move por emoções. Verso 13. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. A palavra não diz que nós temos que morrer, né? Nós não temos que morrer para a gente poder viver. Porque a partir do momento que haja a morte, tem a vida. Você sabe como uma semente brota? A hora que ela morre, a hora que ela seca, aí ela acha um solo fértil, ela acha água e ela brota. E ela dá fruto a 30, 60, 100, 1000. Planta 3, não sei quem teve a experiência aqui, eu já tive, de plantar 3 grãozinhos de milho na terra. Depois nós tínhamos quantos grãos? Depois que o milho cresceu. Verso 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Nós não podemos perder a nossa paternidade. O pastor perdeu o pai com 27, né? Seu pai tinha 27 anos. Você tinha 1 ano e meio. Olha a falta que o pai fez, né? Mas ele descobriu o verdadeiro pai, né? Sentou no colinho dele, né? Não é assim? Deus é pai, mas nós temos que ser filhos. Nós chamamos na Bíblia Abba Pai. Nós temos que entender que Ele é realmente o nosso Abba, nosso paizinho querido, né? E que nós não somos órfãos. Olha a palavra que Deus me deu. E você fala hoje de manhã sobre isso. Ele falou sobre orfandade. Nós não somos órfãos. Verso 16. Abra os seus ouvidos para ouvir isso aqui. Pois o seu Espírito do Abba Pai confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa. O Espírito Santo confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí sim, tudo que eu li lá no 38, 39 vale para nós. Porque Deus foi revelado em nós. Verso 17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Gente, olha que revelação. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Pilar não orou aqui um pouquinho dizendo sobre isso, né? Na hora de você dizimar, de você ofertar, de você primiciar, parece que o dinheiro não sai do bolso, né? Eu brincava lá no passado, disse que o pessoal do judeu tem 3 escorpião no bolso, né? Para não pôr a mão no bolso. É assim, né? Que a gente é de vez em quando. Mas se nós passamos por aflições, eu não sei, eu passo por aflição todo dia. Não posso ficar aflito, mas a aflição vem, né? A gente passa todo dia. A gente está aqui nesse mundo, não tem outro jeito. Eu falo aqui de púlpito, né? Que o meu pastor Mário Simões, que me batizou, né, meu ex-pastor, ele falou a verdade para mim, antes de eu ser batizado. Ele falou, olha, Fernando, isso aqui não é o fim, isso é o começo. Você passará aflições nesse mundo. E é verdade, ele tinha razão, né? Mas a palavra está nos dizendo que se nós participamos do sofrimento, nós também vamos participar da glória. Para onde você quer ir? Se Deus pedir a sua alma hoje, e você tiver listo, como se fala em espanhol, se você tiver pronto, se você tiver limpo, para onde você vai? Você vai para a glória. Quem que quer que seja confirmado aí? Peçam a Deus essa confirmação.
Peçam a Deus. Eu vi uma coisa essa semana de um amigo, que ele falou assim para mim: eu não vou incomodar Deus com essa petição minha. Não vou incomodar Deus. Muito nobre, né? Não vou incomodar Deus. Se você tem Deus como seu pai, você tem que incomodar Ele 24 horas por dia. Sabe por quê? Porque Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ver você passar pelo sofrimento, como Jesus passou, mas Ele também quer ver a sua glória revelada. O pastor não fala aqui que se a gente trouxer uma pessoa, né, para se entregar a Jesus, quantos pecados, multidão, né? Não fala nem quanto, né? Uma multidão é mais do que muito, né? Serão perdoados. Vou terminar. Podemos estar passando por lutas hoje? Podemos. Hoje podemos sofrer. Podemos estar sofrendo, inclusive. Mas a glória de Deus imperará sobre eu e você um dia. Só para terminar, eu queria ir lá para Filipenses. Verso 12. Paulo estava na cadeia. E ele dizia assim, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Verso 13. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. 14. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação, sem temor. Verso 15. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Verso 16. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. 17. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Para terminar o verso 18. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isso me alegra e continuarei a me alegrar. Olha que coisa, gente. Onde esse homem estava? Na cadeia, né? Ele continuava anunciando as boas novas. Ele continuava dizendo para todo mundo, né, que o alvo dele era Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento. A palavra hoje para vocês é que Deus reforce em cada um de nós essa revelação que Ele nos trouxe em Cristo Jesus. Porque nós vamos passar por aflições, nós temos que saber onde nós queremos chegar. Se nós tivermos essa visão, você está na estrada dirigindo um carro, pode ter buraco, pode ter qualquer coisa, né? Pode ferver o motor, pode furar o pneu, mas você sabe onde você quer chegar. Pode estar difícil hoje? Pode, mas você tem que saber onde você quer chegar. Então coloque na sua vida Jesus como alvo, né? E não saia que nem tem alguns aí que para andar 100 quilômetros, né? Rodam anos para rodar 100 quilômetros, né? Nós temos essa informação na Bíblia, né? Saíram do Egito, uma coisa que dava para fazer em pouco tempo, né? Uma geração se foi porque Deus precisava tratar, né?
40 anos, né? Deus precisava tratar aquela geração, porque como é que uma geração contaminada chegaria à terra prometida? Deus tinha que tratar. Então eles andaram assim, ó, iam e voltavam, né? Então a palavra de hoje é essa, que essa revelação de Jesus em cada um de nós nos leve cada vez mais para o nosso alvo, que é Jesus. Mesmo que nós estejamos sofrendo hoje, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, nós temos que entender aonde nós queremos chegar, que a glória nos será dada. Amém? Amém? Eu estava ouvindo a pregação ali do Fernando. O Senhor me trouxe à memória 2 textos que eu queria deixar com vocês. O primeiro texto está em 2 Coríntios 12, que diz assim: por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Quem é forte aí? Amém. Nós somos fortes. Mas não por causa da nossa força, mas por causa daquele que está em nós. E aí, ele me fez essa pergunta, por isso que eu repeti para vocês, e ele me fez lembrar de outro texto, que está em Romanos 15. E ele começa o texto dizendo assim: ora, nós que somos fortes, né? Nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Você entendeu isso? Ser forte, irmão, não é demonstrar fortaleza. Ser forte não é agir com força. Ser forte não é você dizer que você é melhor do que o outro, nem se sentir melhor do que o outro. Ser forte é suportar as debilidades dos fracos. Suportar as debilidades dos fracos. Agora, o que é suportar? O que é suportar? Suportar é dizer assim: eu sou mais forte do que você, então porque eu sou mais forte que você, eu suporto você. Não, não é isso. Suportar quer dizer dar suporte, ajudar. Você viu que o teu irmão não agiu com justiça com você? Você viu que uma pessoa não agiu com justiça com você? Ao invés de você demonstrar a sua fortaleza sobre ela, a sua força, suporte-a. Dê o suporte necessário para ela entender como você é. Ao mesmo entendimento que você chegou. Porque todos, irmãos, diante do Senhor, são observados da mesma forma. Você e eu, independente do nível de espiritualidade que nós estamos, somos amados de Deus. Independente de quem você é. Se você está aqui hoje, foi por pura misericórdia de Deus. Só existe isso na nossa vida. Agora, quem somos nós para agir sem misericórdia com o próximo? Irmão, o orgulho precisa ser abatido. O nosso orgulho precisa ser abatido. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. E uma das características daquele que é trabalhado pelo Espírito Santo é suportar as debilidades dos mais fracos. Suportar.
Você está aqui para quê? Para suportar. Você está aqui para quê? Para ajudar. Porque um dia alguém também suportou as suas debilidades. Um dia alguém suportou as suas fraquezas. Um dia alguém te trouxe para Jesus. E nós estamos aqui para fazer exatamente isso. Suportar as debilidades daquele que é mais fraco. Foi isso que Jesus fez. Ele mesmo sendo forte, suportou as nossas debilidades. E nos ajudou a chegar até Ele. Porque a palavra de Deus diz que Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas antes Ele se entregou à morte e à morte de cruz. Por causa de cada um de nós. Nós estamos hoje comemorando isso aqui, ó. O que Jesus fez por nós. O que Ele fez daquela atitude na cruz por nós. É isso. Nos fazer entender que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos maiores do que ninguém. Muito pelo contrário. Nós somos os mais necessitados dessa face da terra. Por isso nós entendemos que quando nós somos fracos, aí nós somos fortes em Cristo Jesus. E essa noite tem um louvor? Eu queria te convidar para estar de pé nessa hora. Elevar o seu pensamento ao Senhor e falar com Ele: Senhor, me perdoa pelas minhas debilidades, pelo meu agir. Fala com Ele, Ele é o único responsável para te perdoar. Não existe ninguém aqui que possa te perdoar senão o Espírito Santo de Deus. Para que você se prepare para participar da mesa do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Diga a Ele: foi que eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Santo és tu, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor. Pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, e que eu antes já lhes havia
que eu antes já lhe havia transmitido. Tá ligado. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim toda vez que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice, porque se ele comer o pão ou beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós somos corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos do próprio corpo do Senhor. Você está participando da mesa com os teus irmãos que também são corpo de Cristo. E quando eu como do corpo de Cristo de forma indigna, eu não estou fazendo algo só para mim, irmãos. Eu estou contaminando todo o corpo de Cristo. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é muito grande diante disso do Senhor. Por isso, quando você vai tomar a ceia, não é simplesmente vir aqui tomar um cálice, comer um pedaço de pão. Não, você tem que entender que quem você é no reino. Você precisa entender que você tem responsabilidade com o corpo de Cristo. Não é com o nome da igreja somente, mas é com o corpo de Cristo. Porque Ele se fez pecado por nós, entregou a sua vida na cruz por nós, verteu o seu sangue por nós, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, irmão. E é esse momento aqui que é tão santo, tão sublime, porque nós nos lembramos do sacrifício que Ele fez por você e por mim. E não foi algo fácil. Tanto não foi fácil que ele, no dia seguinte, ele ia ser crucificado, mas na noite anterior ele suou gotas de sangue. Tal era o sofrimento de Jesus por nós. E hoje nós estamos aqui porque Ele morreu por nós. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo no meio de nós. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Jesus está aqui nessa noite. Ele está aqui. E Ele quer olhar para você e ver que existe aí um coração contrito e arrependido dos seus pecados. É isso que Ele quer ver. Porque Ele quer fazer de você um vaso de honra na presença dEle. Você não foi chamado do pecado para vir para a presença de Deus para ser uma pessoa qualquer, não. Você foi chamado para ser um vaso de honra na presença de Deus e fazer a vontade dEle. Não permita que o orgulho, não permita que a vaidade, não permita que as fraquezas desse mundo te tirem da presença de Deus, ou te tirem do propósito daquilo que Deus te salvou. Deus quer que você seja como Jesus aqui na terra, que
não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu não quero ser maior do que o meu Senhor. Eu não quero ser maior do que o meu Senhor. Eu quero servir a Ele. Eu quero servir aos irmãos. Eu quero servir a família de Deus. Eu quero servir ao corpo de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós fomos criados para servir a Deus e não para ser maior do que Ele. Não, nós não somos maior do que Ele. E a ceia é só uma tipificação daquilo que Jesus fez por nós. Dilacerou o seu corpo por cada um de nós, verteu o seu sangue por cada um de nós, para que nós entendêssemos qual era o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Nós vamos orar aqui, irmãos. Eu queria que você viesse, pegasse um pedaço de pão e um cálice, voltasse para o seu lugar. Mas nós vamos fazer algo que há muito tempo nós não fazíamos, que não podíamos fazer por causa da pandemia. Mas nós vamos fazer. Nós vamos trocar os nossos cálices em nome de Jesus, para dizer que você é meu irmão, eu sou o seu irmão, e nós somos uma família um com o outro em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui pegar o seu pedaço de pão, pegar o seu cálice. Em espírito, glórias a ti, Jesus. Em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar. Nos atos do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Eu queria que você, com o seu cálice, na hora que nós estivermos tocando esse louvor aqui, que você pode trocar só o cálice, tá, irmão? Minha esposa tá me dando uma orientação aqui que é melhor. Nós vamos participar da mesa com o pão primeiro, e na hora do cálice nós vamos trocar o cálice uns com os outros, amém? Senhor, nós chegamos diante da tua presença. Está aqui, Senhor, levante seu pão. Está aqui, Senhor, esse pedaço de pão tipifica, Senhor, o teu corpo que foi moído e dilacerado por nós. Senhor, nós queremos te pedir que tu venha nos dar o entendimento, Senhor, do que é pertencer ao teu corpo, Senhor. Tu venha, Senhor, Deus amado, mudar a nossa forma de pensar, para que possamos um dia, Senhor, usufruir da tua presença lá na eternidade, Senhor. Que tu nos dê o entendimento do que é corpo de Cristo, que foi dilacerado e moído por nós, em favor das nossas vidas naquela cruz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis participar do pão.
Agora nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você saísse do seu lugar, trocasse o seu cálice com o seu irmão, enquanto nós vamos louvar ao Senhor com um hino aqui, em nome de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, eu a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus, de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aleluia! Glórias a ti, Jesus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, Senhor, e te pedimos que através do sangue do teu Filho Jesus, aqui tipificado pelo suco da videira, Senhor, que nós possamos nos aproximar mais ainda de ti, que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, que nós possamos, Senhor, sermos de verdade irmãos uns dos outros, Senhor, suportando-nos uns aos outros em nossas fraquezas, Senhor, como tu um dia, Senhor, nos suportou, Pai, através do teu sangue, Jesus, vertido naquela cruz, que até hoje ressoa e ecoa através das nossas vidas, Pai. Bendito seja o teu nome, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis participar, irmãos? A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você.
você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Aplaude ao Senhor aí, irmão. De Jesus. Aleluia. Louvado seja Jesus. De Jesus. Santo és tu, Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Senhor, te louvamos, Senhor, por essa noite, Pai. Te louvamos pelo teu amor por nós. Te louvamos, Senhor, porque tu olha para cada um de nós com um amor incondicional, Senhor, não levando em conta as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas muito pelo contrário, tu vem nos ajudando, Senhor, em cada debilidade, Senhor, que nós temos, Pai, nos suportando diante da tua presença, Pai. Te louvamos pelo teu amor. Te bendizemos, Senhor, porque tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Senhor, te bendizemos e te louvamos porque tu tem nos ajudado a andar e caminhar diante da tua presença. Não tem deixado os nossos pés vacilarem, Senhor, mas antes, Senhor, tem nos dado a mão e nos levado, Senhor, adiante, Senhor, rumo à eternidade contigo. Bendito seja o teu nome. Te louvamos e te bendizemos nessa noite. Te pedimos, Senhor, que tu continue conosco. Continua durante toda essa semana, todos os dias da nossa vida. Senhor, nos orienta como andar, nos orienta como nos portar, nos fala, Senhor, como devemos agir, Senhor. E, Senhor, nos ajuda a também suportar o nosso próximo, Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.